Efésios capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso de número 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, de todo o corpo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui. E o que nós pedimos nesse momento é que o Senhor fale e que a gente consiga escutar. Jesus nos disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. Pai, aquilo que o Senhor falar nessa manhã, nós queremos seguir, meu Deus. Cada ovelha tua aqui, meu Pai, daquelas que caminham mais perto do pastor Jesus, do bom pastor, até aquelas mais ariscas, meu Deus, que são ovelhas, mas muitas vezes não têm muito gosto de estar perto. Em nome de Jesus, que todas ouçam a tua voz, como é promessa tua, meu Pai. Que eles não venham ouvir aqui simplesmente um pastor humano falando, mas que a tua palavra venha nos direcionar, venha ser a nossa direção nessa manhã. E que a gente não só te ouça, mas que a gente também te siga. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós estamos começando nessa manhã uma série de estudos importante. E eu disse no domingo à noite que essa é uma série de estudo para toda a igreja. Inclusive, a partir da semana que vem, eu quero convocar aqui todas as células para estarem sentadas juntas, porque eu vou fazer inclusive uma chamada para as células. Ah, pastor, é um estudo para a célula? Não, é um estudo para crente. Mas se eu quiser trazer um não crente, deixa Deus te usar, tá bom? Traz também. Mas, meus irmãos, para quem quer servir na obra de Deus, para quem não se conforma em ser um crente infrutífero, para alguém que lê ali tudo aquilo que Jesus ensinou sobre frutificação e entende que tem um papel a desempenhar, e se você está vivo, não chegou a hora ainda de você parar de desempenhar esse papel, Deus está te deixando aqui para fazer algo. É importante que você tenha um entendimento dessa sequência que a gente vai ter de estudos, porque tem a ver com a visão que Deus nos tem dado para essa igreja. Irmãos, tem muita gente que foge, de certa forma, desse ensino. Principalmente aquelas pessoas que foram ganhas para Jesus. No nosso contexto, elas têm mais facilidade de abrir o coração e entender o que Jesus quer especificamente para a vida delas. Mas, meus irmãos, existem pessoas que têm uma luta realmente muito grande. Por quê? Porque viveram experiências boas em outras igrejas no passado. Eu participei, por exemplo, de uma igreja lá em Rondônia, só para vocês entenderem aqui, antes da gente entrar plenamente no assunto. Eu participei de uma igreja em Rondônia que a maior parte daquelas pessoas daquela igreja eram pessoas que tinham vindo de lugares diferentes do Brasil. O irmão Rogério morou lá, sabe como é que é? Um grupo do Paraná, um grupo do Espírito Santo, um grupo de Minas Gerais, um grupo do Nordeste. Em cada década foi um estado diferente para lá. E meu pai tinha uma luta muito grande para pastorear aquela igreja, porque cada hora um levantava e falava assim:
Pastor, lá na minha igreja, eles não consideravam aquela igreja deles. E eles falavam, lá na minha igreja a gente fazia desse jeito. E daqui aí o outro ia e falava outra coisa diferente, porque na minha igreja... E não conseguiram cortar o cordão umbilical e entender, a sua igreja é essa. A sua igreja é essa aqui, não é a do passado. Então quem aceitou Jesus aqui, beleza, consegue fluir com muita tranquilidade com relação a isso. Deus dá uma direção, as ovelhas seguem a direção. Agora, meus irmãos, quando alguém não conseguiu cortar o cordão umbilical, nós temos pessoas que foram batizadas por nós aqui, e estão morando em outros estados do Brasil, e que luta para a gente conseguir desligar, porque as pessoas falam, não pastor, não me tira do hall de membros não, mas irmã, você está congregando em outra igreja há bastante tempo, irmão, você está no Rio de Janeiro, você vai continuar sendo nosso irmão, mas você já está congregando em outra igreja aí. E eu peço a Deus que eles consigam entender o que Deus tem para aquela igreja, porque para cada igreja local, Deus tem uma mensagem específica. O comando geral é o mesmo, fazer discípulo de todas as nações, mas para cada cultura, cada região, existem comandos específicos. E o propósito, meus irmãos, o propósito dessa série de estudos aqui, agora, é justamente cada um de nós conseguir entender não só a visão de Deus para a nossa igreja, mas a individual, a de cada um de vocês. Amém? Amém. Esse texto que nós lemos, depois a gente vai, ao longo dos próximos dias, detalhar um pedaço ou outro, mas hoje é um tipo de introdução, eu não vou explanar parte por parte desse texto. Eu queria apenas que você entendesse algumas coisas, e nesse início de conversa, eu quero que você entenda que ele trata a respeito da igreja, do corpo de Cristo, e do papel que essa igreja tem, um papel chamado de crescimento. Como muitas igrejas e congregações hoje, não tem a igreja no sentido bíblico, tem a igreja como um comércio, como um negócio. Muitas pessoas têm aplicado métodos empresariais, porque eles querem crescer a igreja a todo custo, e simplesmente crescer por crescer. Existe um pastor que lançou um livro muito conhecido no meio evangélico, seguido por muitas igrejas evangélicas, sérias inclusive, que quando ele vai explanar os seus métodos de crescimento de igreja, ele chega a falar o seguinte: o que eu vou fazer para convencer as pessoas a deixarem as suas igrejas e virem para mim? Na cara de pau, assim. Ele está preocupado em salvar os perdidos, em salvar quem está lá fora. Ele quer aumentar o rebanho dele. E meus irmãos, isso é errado. E por conta desse sentimento errado, por conta de tanta coisa errada que é feita, de gente que quer crescer a igreja a todo custo, e gente que se orgulha por ter uma igreja grande, é que muita gente se fecha para uma realidade que a Bíblia ensina. A igreja foi feita para crescer. Pastor, mas se é numa comunidade pequena que já ganhou todo mundo para Jesus, é aí, meus irmãos, quando a igreja consegue fazer isso, que ela manda mais missionário para tudo quanto é canto do mundo. Quando a igreja está realmente obedecendo a Deus e fazendo aquilo que Ele mandou, ela cresce. Se você parar para ler o livro de Atos, marcando cada referência ao crescimento da igreja, você vai ficar espantado. Como que quase todo capítulo você vai encontrar, e a multidão crescia, e Deus acrescentava aqueles que iam sendo salvos, e cada vez mais a igreja crescia e se fortalecia. São várias e várias e várias referências nesse sentido que nós temos. Isso porque, meus irmãos, a igreja de Jesus, não estou aqui falando de uma denominação específica, eu estou falando da igreja que segue realmente aquilo que Jesus mandou. Ela é uma igreja que ela tem um papel grande na obra missionária. Hoje nós temos uma cultura muito forte se espalhando pelo mundo, dos chamados desigrejados. São pessoas que dizem que declaram, que seguem a Jesus, que são discípulas de Jesus, que são crentes mesmo, que se morrerem vão para a presença de Deus. Mas essas pessoas dizem que elas não precisam frequentar a igreja, que elas não precisam congregar. Normalmente são pessoas feridas, enfrentaram problemas dentro de uma igreja, e a vontade do coração delas não é estar mais nesse ambiente que nós estamos. E dizem que a igreja não é isso. E falam, inclusive, que a igreja é qualquer encontro humano, que você achar uma pessoa na rua ali e tal, ela é crente com você, você está sendo igreja com ela, mas não faz parte de corpo nenhum.
Irmãos, isso é uma ignorância do ensino do próprio Jesus. Olha, Jesus disse, sobre essa pedra, completa, edificarei a minha igreja, ou seja, a igreja foi algo que Jesus edificou, e a igreja é de Jesus, a minha igreja. Então, no momento que um elemento diz que ele não precisa de igreja, na verdade, o que ele está fazendo é o seguinte, ele está dizendo que ele entende mais as coisas do que Jesus. Jesus disse que ele precisa de igreja. Jesus criou a igreja porque a gente precisa da igreja. E alguém vira e fala que não precisa dela, está santo demais esse camarada. Está mais do que Jesus, que história é essa? Na verdade, está redondamente enganado. O plano de Deus para a salvação do mundo parte de uma coisa chamada igreja. Pastor, pensei que era de missionário, de evangelização. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é que manda o missionário? Quem é que envia o evangelista? A igreja, meu irmão. Olha lá no livro de Atos, a igreja de Antioquia orando, jejuando, e o Espírito Santo pede para separar alguns para ele, para poder mandar. A igreja envia os seus missionários. E sabe o que acontece quando o missionário chega no campo? Ele está lá para ganhar pessoas para Jesus? Sim, ele está lá para ganhar pessoas para Jesus. Mas no momento que ele ganha as pessoas para Jesus, o que ele faz? Ele planta uma igreja. O papel do missionário é chegar num lugar e estabelecer uma igreja. Por quê, meus irmãos? Porque é na igreja que vai ser plantada uma cultura do reino de Deus. A mensagem de Jesus o tempo todo foi sobre o reino. Ele não estava falando o tempo todo sobre igreja, na verdade ele falou em poucos momentos sobre igreja, 2 momentos ele falou sobre a igreja, esse versículo que eu citei para vocês, e outro momento ele fala sobre a administração de conflitos na igreja. Mas, meus irmãos, o tempo todo ele fala a respeito do reino, e quando ele envia os discípulos, ele fala assim, ensinem todas as coisas que eu vos tenho mandado. Você sabe por quê? Porque a igreja vai fazer a parte de ensino que Jesus fez. É na igreja que se ensina a palavra de Deus. A gente precisa trazer crianças, precisa trazer jovens, precisa trazer adultos e precisa trazer idosos para aprender o que é o reino de Deus, para aprender o que é viver dentro daqueles princípios do reino que Jesus ensinou no Sermão da Montanha, por exemplo, para aprender a aplicar na prática o que é aquelas parábolas que Jesus ensinou. E quem é que faz isso? A televisão? Não. É o Ratinho que faz isso? Não. É o Jornal Nacional que faz isso? Não. Ah, então deve ser a escola? Não. Deve ser o governo? Não, é a igreja. A gente vê dessa maneira. Então, meus irmãos, eu quero que você entenda que a visão de Deus para essa igreja aqui é crescer. Amém, meus irmãos? E como é que a gente vai crescer? Do jeito que esse texto que nós lemos aqui, ele ensina. Como eu disse para vocês, eu não vou esmiuçar por hoje, parte por parte desse ensino. Mas ele diz assim, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Quero dizer para vocês primeiro que tipo de crescimento a gente está falando, tá? Porque tem gente que vira e fala assim, pastor, a igreja tem que crescer, mas é crescimento em qualidade. Não tem que ficar se preocupando com número, porque número. Muitas vezes as pessoas falam isso, criticam as igrejas em célula de uma maneira geral, que algumas dão uma ênfase muito grande em número. Nossa, temos X célula, né? Temos tantos membros. E realmente o coração está no lugar errado nesses casos. Mas, meus irmãos, quando a Bíblia fala em crescimento de igreja, ela fala em 2 sentidos. Em qualidade, e o texto aqui fala a respeito disso. Edificação da fé, para você não ser mais menino, agitado pelo vento, qualquer vento de doutrina. A ideia é que você seja um crente amadurecido no Senhor. Isso é fato. Mas não se engane. Toda qualidade em termos de igreja gera quantidade. Você vê uma igreja pequena que não cresce, e os irmãos muitas vezes, por não querer se arrepender desse pecado e buscar esse crescimento em Deus, eles começam a se justificar dizendo, não, mas a gente tem crescido muito por dentro, a gente tem se edificado muito por dentro. Mentira, não está não. Pode estar se enchendo de informação, mas uma igreja edificada pelo Senhor, ela gera uma outra coisa que o texto mostra para a gente. O corpo, ele tem um aumento.
Nós lemos isso aí, vamos ler de novo esse versículo, o último versículo que nós lemos, versículo de número 16, a parte final fala assim: efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A igreja ela aumenta de tamanho. E para os novinhos aí que ainda não entendem bem essa linguagem, a gente não está falando do templo. Ah, pastor, a igreja aumenta de tamanho, é porque antes era aquele pedacinho aqui na frente, vocês derrubaram. Não, não é não. Igreja não é tijolo, não é parede, não é um lote. Igreja é você. Igreja sou eu. Olha para quem está do seu lado aí. Olha que igreja está aí do seu lado, né? E quando é que ele é igreja? É simplesmente porque ele é salvo por Jesus? Não. Uma pessoa salva por Jesus, despregado da igreja, é um adorador, é um buscador. Mas ele é igreja no sentido real, bíblico, quando ele faz parte de um corpo. A palavra igreja, no grego, é eclesia. E quando Jesus falou sobre essa pedra, edificarei a minha igreja. Se não existia igreja naquela época, o que as pessoas entenderam? Existia igreja. A palavra eclesia, o que as pessoas entenderam? Assembleia. O mundo grego, de uma maneira geral, tinha um costume que era fazer assembleia comunitária. O que era assembleia comunitária? As pessoas eram chamadas para fora. Essa é a etimologia da palavra eclesia. Chamados para fora. Uma pessoa ia andando pela rua, ia batendo uns toquinhos de madeira ou 2 pedaços de metal, a ideia era fazer barulho. E à medida que ela ia passando, ela ia gritando: eclesia, eclesia, eclesia. E o povo ia saindo das suas casas. E quando eles saíam das suas casas, o que eles faziam? Eles se reuniam numa assembleia, em um único lugar. E Jesus fala que ele teria a eclesia dele. Ele edificaria a eclesia dele. Como é que funciona a eclesia de Jesus? Ela vai crescer em qualidade, em quantidade, no seguinte sentido: pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Sabe o que é isso? Cada crente precisa saber o seu lugar. E eu não estou falando naquele sentido que algumas pessoas briguentas falam: ponha-se no seu lugar. O seu lugar é essa cadeirinha aqui, né, que você senta todo domingo. Se alguém sentar aqui, você já faz cara feia. Não. O seu lugar tem a ver com o ministério que Deus determinou para você. O seu lugar tem a ver com o dom espiritual que Deus deu para você. E não só isso, mas com o exercício desse dom espiritual. Toda pessoa que recebeu Jesus como Salvador, ela tem um ministério e ela tem um dom do Espírito Santo. Na semana que vem a gente vai entender um pouquinho sobre esses papéis. O primeiro papel que a gente vai entender é importante para você entender todo o resto, tá? Não falte de jeito nenhum. Vai abrir a mente, vai desintoxicar muitas mentes domingo que vem pela manhã, tá bom? Mas você precisa entender que você tem algo escolhido por Deus. A gente vai ver na semana que vem um texto que diz que a igreja de Jesus é muito preciosa para Jesus. Mas eu quero que você entenda que o seu ministério precisa ser precioso para você. Ana, você tem um chamado diante de Deus. Bruna, você também tem. Érica, você tem um chamado diante de Deus. Um ministério a cumprir. O problema, meus irmãos, é que a maior parte dos crentes ou ignora por não saber, no sentido real da palavra ignora, ou ignora no sentido de não dar importância. Porque começa a fazer uma atividade na igreja, e aquilo de fato é o que Deus o chamou para fazer, é a vocação da pessoa, o ministério, e de repente aparece qualquer coisa no caminho, e a pessoa abandona o ministério. Eu tive um problema com o irmão, não vou mais fazer isso. A minha família está passando por isso, isso e isso, então eu preciso dar mais atenção, dedicar tempo à minha família. Pera lá, tem alguma coisa errada nessa história, porque a Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Se você não está dando tempo para sua família,
por causa do ministério, significa que você está administrando mal o seu tempo. Não significa que você tem que parar de fazer aquilo que Deus mandou. Você precisa se arrepender do seu pecado, consertar a sua vida, administrar melhor o seu tempo para você se dedicar. Tem que dar tempo para trabalhar, tem que dar tempo para descansar, tem que dar tempo de cuidar da família e tem que dar tempo do ministério. Porque se não está dando, o problema não é o ministério, o problema é você. Você que está agindo de maneira com má administração do seu tempo. Ah, pastor, eu não estou dando conta, está muito difícil para mim. Na verdade, as pessoas às vezes têm as suas coisas da vida como muito preciosas. Eu estou aqui repetindo algumas coisas que eu já ensinei para vocês. Alguns estão pensando assim, pastor está repetindo alguns pontos, é de propósito. Para a gente conseguir implantar uma visão com clareza no coração das pessoas, a gente precisa de repetição mesmo. Até isso entrar para valer no coração. Tem gente achando a sua vida importante demais. Tem gente achando o seu trabalho importante demais, a sua formação universitária importante demais. A gente precisa olhar, por exemplo, para um exemplo como o apóstolo Paulo, que ele disse assim: em nada tenho a minha vida como preciosa para mim. O que importa para ele? O mesmo versículo ele vai dizer: completar a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor. Se o seu ministério for precioso para você, não a sua vida, o seu ministério ser precioso, você pode até morrer, meu irmão, desde que você cumpra aquilo que Deus te chamou para fazer. A gente precisa ter isso claro na mente, meus irmãos, porque quando você receber uma proposta de emprego, e essa proposta de emprego for sair daqui e ir para outro estado, você precisa ter consciência disso. É Deus que está mandando você ir? O seu ministério é precioso para você? A sua igreja é preciosa para você? Se Deus estiver te mandando para lá, provavelmente é porque Ele quer colocar você num outro candelabro de ouro, que é a linguagem bíblica, né, para a igreja, uma das linguagens, para você estar lá, para você cumprir um ministério específico lá. Ele tem que estar te remanejando, não é o dinheiro que tem que estar te remanejando, não é o medo de ficar sem sustento que tem que estar te remanejando. Quem tem que estar te remanejando é o Espírito Santo, é o seu dono. É aquele que é dono de você. Agora, quando a pessoa chuta o balde com muita facilidade, abandona o que faz e muitas vezes não fala nem com o seu líder a respeito. E muitas vezes não fala nem com seus liderados a respeito. Você não está considerando o seu ministério como precioso e a sua igreja como preciosa. A Bíblia diz que Jesus amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Irmãos, a gente tem vivido uma época que as pessoas, mesmo frequentadoras de igreja, têm colocado a igreja lá, não falo nem em segundo plano, em quarto, quinto e sexto, e olhe lá. Pessoas que se contentam simplesmente em frequentar um culto de domingo à noite, ao invés de servir ao Senhor, que viram plateia do que está acontecendo, ao invés de mergulhar de cabeça na obra do Senhor. A gente precisa aprender com Jesus a amar a igreja e se entregar por ela. Não existe avivamento, meus irmãos, sem algumas coisas, e uma dessas coisas é você colocar a igreja de Jesus no seu devido lugar na sua vida. Você orientar a sua vida para buscar a Deus. Tem gente que simplesmente não vem no domingo de manhã, mesmo fazendo uma convocação, mesmo dizendo, olha, o que vai ser dito é muito importante. E você sabe por quê? Porque tem outros compromissos na vida, e não é um compromisso tipo, é trabalho, eu só trabalho nesse momento, eu não tenho como vir. Não, é porque a vida é toda organizada para não ir. E não ora no seu dia a dia, e não tem o seu tempo precioso de oração buscando a Deus, porque a sua vida não está organizada para isso, não está orientada para isso. Não é uma prioridade na vida das pessoas. Qual é o seu caso? Qual é a sua situação? Tem uma onda se aproximando no horizonte. A gente está começando a remar. Quem é surfista aí já entendeu a analogia, não é? A gente está remando para pegar essa onda. E o objetivo dessa sequência de estudo é que você pegue junto com a gente. Você precisa entender algumas coisas e organizar a sua vida de algumas formas. Micaele, você precisa organizar a sua vida para Deus, não para suas coisas. Amém?
E cada um de vocês, temos algumas coisas muito importantes aí para entender nos próximos domingos. Vou dar um spoiler aqui do domingo que vem. Domingo que vem, a gente vai falar sobre a sua relação com o pastor. Não o pastor Jesus, o pastor dessa igreja. Existem coisas que precisam ser entendidas, existem coisas que precisam ser saradas por ensino errado no coração, que o mundo colocou, que feridas colocaram, para que a gente consiga pegar essa onda. Deus tem coisas grandes mandando para a gente. E a gente precisa entender cada um o seu papel. No templo e de casa em casa, como é o que a Bíblia nos orienta. Para que a gente consiga, meus irmãos, ter esse crescimento que Deus exige de nós. O crescimento vai ser algo natural, se cada um de nós cumprir o seu papel. Eu vou terminar esse momento explicando justamente esse ponto que para mim é um ponto fundamental. Existem muitas técnicas evangelísticas e eu não desprezo nenhuma delas. Existem muitas estratégias para se ganhar pessoas para Jesus. Algumas delas extremamente mirabolantes. Algumas delas que vão chocar algumas pessoas que são mais religiosas. Eu conheci pessoas que têm um estilo de vida, um estilo de roupa, de vestimenta, que se você bater o olho vai falar, isso aí é um endemoniado, isso aí não é um crente não. A quantidade de piercing que esse cara tem, essas tatuagens aí você vai ver as tatuagens do cara Jesus, aí você vai ver a tatuagem do cara, a família dele tatuada ali, e você vai ver o que ele está fazendo. Não tem aquele lugar lá de Camburi, que tem uma porção de travesti, de prostituta? Essa pessoa junto com a sua equipe vai para lá, no meio das pessoas que ninguém quer estar perto, os santos não querem estar perto, e vai ganhar essas pessoas para Jesus. E eu te digo, consegue. Consegue. As estratégias, elas são muitas. As estratégias, elas são válidas. Apóstolo Paulo fala que ele se fez de judeu para ganhar os judeus, se fez de grego, do sem lei, para ganhar os gregos. Ele fez de tudo por causa do evangelho, para tentar conseguir alcançar alguns. É verdade, a gente faz de tudo. Mas, meus irmãos, existe uma coisa, esse texto está revelando isso para a gente, que vai fazer com que a gente ganhe muita gente para Jesus. Sem precisar de muita firula. Embora uma vez ou outra a gente até possa fazer algumas dessas coisas. A igreja, ela vai gerar o seu aumento. Lembra que o missionário vai, ganha algumas pessoas e ele planta uma igreja. E essa igreja vai ganhar muita gente. Olha como é que o texto diz. Cada um bem ajustado, não é? Vamos reler ali com as mesmas palavras. Pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, bem ajustado e consolidado. Então, além de você saber qual é o seu lugar, você precisa estar bem ajustado e consolidado ao seu irmão. Meu irmão, se a gente estiver fazendo isso, agindo dessa maneira, naturalmente a gente vai ganhar pessoas para Jesus. Porque os ministérios da igreja, eles vão estar em pleno funcionamento. Os dons do Espírito Santo estarão em pleno funcionamento. E não só em funcionamento, mas o texto diz, bem ajustado e consolidado. E aí eu volto, meus irmãos, naquilo que eu comecei a mensagem dizendo. Existem pessoas que vêm para a nossa igreja e elas nunca conseguem estar ajustadas e consolidadas uma parte com a outra. A gente já recebeu pessoas que chegaram a entrar em ministério da igreja, como por exemplo o ministério de louvor da igreja. Pessoas com um grande potencial, não conseguiram cortar o cordão umbilical lá de trás e ficavam sempre com a visão da igreja anterior e não entendiam o que Deus estava fazendo aqui. E o que aconteceu? Não conseguiu estar consolidado, bem ajustado com o corpo. Não conseguiu. E o resultado disso foi o quê? Não conseguiu frutificar como poderia. Então, meus irmãos, entenda que se você entendeu a sua parte e você está bem ajustado com o corpo, bem ajustado e consolidado, um com o outro, como as juntas do corpo,
como um osso junta com outro osso, um tendão junta com outro tendão, um músculo junta ali com um tendão que junta com um osso, cada parte do corpo, a igreja vai crescer. Você vai crescer como pessoa, crescimento qualitativo, e a igreja vai gerar o seu aumento, crescimento numérico, salvação dos perdidos. Os únicos que não querem o crescimento da igreja são Satanás e seus servos. Mas nós somos ovelhas de Jesus e nós vamos lutar por isso. Amém? Quero convidar vocês a se colocarem de pé nesse momento. Nós estamos gravando isso na forma de vídeo com o seguinte propósito: quando você for discipular alguém estiver chegando para a igreja, você vai poder usar essa série de vídeos para discipular a pessoa, para ela entender que esse cordão umbilical precisa ser cortado, para ela entender que agora ela está vivendo um novo momento, para ela entender o que é direção de Deus sobre a igreja e o seu papel. Então não só esse primeiro, mas todos os que a gente vai ter daqui para frente nessa sequência, que vai pegar o mês, esse mês que nós estamos agora e parte do próximo mês, justamente nesse ensino. Amém? Vamos orar? Pai, queremos estar bem ajustados e consolidados uns com os outros, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, que a gente seja essa igreja daqui de Efésios 4. Que igreja seja algo precioso na nossa vida. O nosso ministério, Pai, o exercício do nosso dom espiritual também seja algo poderosamente precioso na nossa vida. Que a nossa vida seja orientada, colocando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, meu Pai. E que a gente consiga alcançar, meu Deus, esse ajuste, essa perfeição descrita, chegar à plenitude da estatura de Cristo, meu Pai. Em nome de Jesus, nos leva nessa direção, que essa igreja aqui em Nova Almeida, a tua noiva, em nome de Jesus, que ela seja preparada, meu Pai, pelo Senhor, para o grande dia da festa do casamento do Cordeiro, meu Pai, em nome de Jesus. Eu te peço pelo nosso próximo encontro, que as células estejam todas presentes aqui, reunidas, que os crentes estejam aqui, meu Pai, reunidos, meu Pai, em nome de Jesus, e que cada um aprenda o seu lugar, que ninguém fique enterrando o talento, meu Pai. Nós sabemos o Senhor que nós temos e não queremos, meu Pai, esconder aquilo que o Senhor nos deu para fazer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém.